Bom dia, nono ano. Uma ótima terça-feira a todos. Hoje, 29/9, mais uma videoaula. Iniciando unidade 4, tá? Apostila número 4. Trigonometria no triângulo retângulo. Tema 1. Relações métricas no triângulo retângulo. O famoso teorema de Pitágoras, tá? Quem é aluno meu desde o 6º ano, a Pro já explicou o teorema de Pitágoras, tá? Já sabem fazer, tá? Quem não foi aluno desde o início, desde o 6º ano, não tem importância, a Pro explica novamente, tá? Mas é bem facinho, tá bom? O filósofo e matemático grego Pitágoras nasceu em Samos, ilha que pertence à Grécia, por volta de 580 a.C. Fundou em Crotona a Escola Pitagórica, um centro de estudos de filosofia, ciências naturais e matemática. A escola era reservada a poucos iniciados. Os estudos eram comunitários e o conhecimento produzido era acreditado aos mestres. Por isso, várias descobertas foram atribuídas a Pitágoras, embora não se sabia ao certo se realmente foram realizadas por ele ou por outros membros do grupo. Pitágoras é lembrado até hoje, principalmente pelo teorema que leva seu nome e estabelece uma relação entre as medidas do lado de um triângulo retângulo. Recordar: triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno reto, ou seja, aquele que possui um ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó, um exemplo. Observe o triângulo retângulo a seguir. Nesse triângulo, o lado B e C, então esse lado aqui, ó, B e C, é o lado maior do triângulo. Quando eu sei quando é o lado maior do triângulo? Eu observo o quadradinho. O que tá na frente, eu passo uma seta. O que tá na frente é o meu lado maior. Esse daqui é chamado e conhecido como hipotenusa. Os outros lados são chamados de cateto, tá? Então, lado A e B, cateto, A e C, cateto. Mas vamos continuar. Nesse triângulo, o lado B e C, oposto pelo ângulo de 90 graus, é hipotenusa, e os demais, A e C e A e B, são denominados cateto. Em qualquer triângulo retângulo, o maior lado chama-se hipotenusa, e os lados que formam o ângulo reto são denominados cateto. O teorema de Pitágoras, a primeira relação métrica, diz que em um triângulo retângulo qualquer, a soma dos catetos das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Assim, na figura acima temos B ao quadrado mais C, que é igual a ao quadrado. Exemplo: vamos determinar a medida da hipotenusa do triângulo a seguir. Então, eu tenho que descobrir qual é o lado maior. O lado maior está na frente do ângulo reto. Então, o lado maior é o C e o B, chamado de A, tá? Então, eu vou colocar o A, tá? A ao quadrado mesmo, que não tá nada dentro dessa fórmula aqui. Não tem nada aqui, é A, então A mesmo, A ao quadrado. Depois eu vou fazer a soma dos outros catetos, 4 e 7. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, para mim calcular o teorema de Pitágoras, eu vou sempre utilizar essa fórmula, tá? Só que eu vou organizar, eu vou colocar o A igual B mais C, tá bom? Próxima página, página 7. Então, tá aqui, ficou, organizei, A ao quadrado igual 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Não é 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14, tá errado.
4 vezes 4, 16. Não é 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Tá errado. Tá? É o número vezes ele mesmo. 49 mais 16, 65. A raiz de 65 é aproximadamente 8,06. Tá? Então, esse teorema de Pitágoras, o valor de A é aproximadamente 8,06. Observação. A medida de um lado de qualquer figura sempre será um número positivo. Portanto, ao resolvermos a equação de segundo grau, consideramos somente a raiz positiva. Então, se esse número fosse menos 65, tá? Não existe raiz de número negativo. A conta acaba aqui, tá? Demonstração do teorema de Pitágoras. Existem mais de 350 demonstrações no teorema de Pitágoras. A primeira delas foi desenvolvida por Euclides em sua obra Os Elementos por volta de 300 anos antes de Cristo. A seguir, apresentamos uma demonstração que usa a comparação de áreas de figura geométrica. Observe o triângulo ABC. Queremos demonstrar que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, aqui está explicando como que surgiu essa fórmula, tá bom? Através desse cálculo surgiu que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá bom? Então, vai ser muito difícil o exercício pedir como surgiu a fórmula, mas se pedir é dessa maneira que faz, tá bom? Agora, observe os quadrados. Então, eu tenho esse quadrado e esse outro. Os dois quadrados têm mesma área, já que os seus lados têm mesma medida. A área do quadrado, A ao quadrado mais 4 vezes B vezes C, dividido por 2. A área do outro quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado mais 4B vezes C, dividido por 2. Página 8. Como as áreas dos quadrados são iguais, iguala a 1 e 2. Então, eu somo um quadrado mais o outro quadrado. Subtraímos, então eu cancelo, faço o processo todo, então resulta nessa fórmula. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Assim, demonstramos que um triângulo retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Tá? Exercício 1. Então, tá aqui no exercício 1, vocês vão fazer página 8, página 9, página 10. Entregar sexta-feira, tá? Exercício 1, lá da página 8. Lembrando que todos temos que usar a fórmula, tá bom? Essa daqui, ó. A ao quadrado, onde A significa hipotenusa, B o cateto e C cateto. Então, eu tenho isso daqui, ó. Em cada caso, determine a medida de x. Então, aqui tá um retângulo, tá? Triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. O que tá na frente é a hipotenusa. Então, no lugar de A, vou copiar a fórmula. E no lugar de A vai ser x, x ao quadrado. E os demais, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ficando assim, ó. Tá? Igual eu te falei. Igual eu falei, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C. Aqui é a fórmula, eu copiei. No lugar de A é x ao quadrado. No lugar de B é 2 ao quadrado. No lugar de C é 3 ao quadrado. Agora, x ao quadrado eu não tenho que calcular, então eu abaixo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Lembrando que é o número vezes ele mesmo, não é 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Não é. É ele vezes ele. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Agora eu vou somar. 4 mais 9, 13. O inverso da potenciação é a raiz. Tá? Por que você colocou mais e menos? Porque mais pra frente a gente vai aprender que na frente da raiz tem mais e menos. Agora não é necessário pôr mais e menos, tá? Coloca quem lembrar. Então vai ficar x igual a raiz de 3. Não é que a raiz é menos 3, não.
tá? Ela pode ser positiva ou negativa, tá bom? O que a prof falou que não existe aqui dentro, ó, menos 13, tá bom? Fora existe, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Isso daqui, ó, se surgir isso daqui, não existe, tá? Não existe raiz de número negativo. Agora, fora existe, tá bom? Então, se aparecer menos raiz de 13, não existe. Aqui dentro tem que ser positivo, tá bom? Então, fica mais ou menos a raiz de 13. Preciso calcular a raiz de 13? Não, fica a seu critério. Se você quiser, vai ser um número com vírgula, tá bom? Então, tentem fazer os demais exercícios, dúvida me chame, tá bom? Outra coisa nesse exercício 3, primeiro eu tenho que calcular esse com x, aí eu vou achar o valor de x, aí depois eu vou calcular esse com y, tá bom? Então, eu tenho que ir por partes, tá? Tenham todos uma ótima terça-feira, estou à disposição.